Maravilha! Prazer é todo meu. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, melhor que vocês estão chegando, que maravilha! Boa tarde, como é que a senhora tá Boa bem? tarde, estou melhor, Deus te abençoa. Ataca na casa quase toda. Eu fui criado nesse trabalho. Meu pai sempre fazia rapadura. Aí, direto, desde pequeno. Aí era no carro era no engenho de madeira. Os outros mais velhos, quando ele entendeu, já tinha os mais velhos. Ele é o caçula. E os mais velhos já faziam a história, mas o pai. O mais velho chamava Miguel. E o outro Abílio e o outro José, né? Era o carro mais velho. E aí a gente foi criado nesse sistema de trabalhar, de produzir, toda a vida até hoje. Aí eles foram embora. Eu fiquei, tenho uns irmãos mais. Nós éramos 12 irmãos. Só somos 3 agora. Eu sou o caçula, tenho uma irmã caçula também, mas já é muito mais velho que eu. Tem um outro irmão que mora ali em cima. E nós fazíamos essas produções aí, de rapadura. Hoje é os filhos, é neto que vem ajudar. Ainda tem o carro de boi ali, os boi eu vendi. Já estava velho. Mas o carro a gente sempre tem precisão do carro, porque o carro de gasolina não entra em tudo quanto é lugar, tem que ter o carro de boi. Aí tem que mansar mais uns boi para poder puxar as coisas não, de dentro do mato. E aí a gente faz a rapadura, planta a cana aí na beira do córrego. Aí eu comprei um engenho de industrial, porque o de madeira acabou. Meu pai fez um, em 55 ele fez um, mas acabou. Que as coisas vão acabando, aquelas pessoas que não faz mais, vai ficando velho, outra hora vai embora. E certo que as coisas vão acontecendo dessa forma. Aí meu pai veio para aqui era uma fazenda do tio dele. Ele veio para aqui ser vaqueiro. Lá de São Félix. São Félix eu acho. Eu não digo com consciência direta, mas eu acho que foi. O princípio de São Félix foi esse povo nosso. E minha mãe era da Bahia e meu pai era do Pico do Piauí. Meu bisavô trouxe a filharada pequena para São Félix. Criaram aí. Eu não conheci bisavô não, só meu avô. E aí moraram por aí, e aí foi um senhor de Lino, tio dele, colocou uma fazenda aqui. Aí em 23 ele fez ser vaqueiro desse tio dele. E esse foi embora para a Vila do Balsa, os outros, teve um que andou, nesse tempo toda vez o povo viajava, era de animais, mas viajava. Um tio dele andou por a Bahia, aí chegou lá, tinha umas mulheres que os pais tinham morrido. Aí ele trouxe, onde minha mãe foi uma, casou com meu pai. Trouxe até uma muda de eucalipto, e lá em São Félix tinha um bruto do eucalipto, nessa época. Em 13. Foi. Em 13 ele veio para... Trouxe minha mãe da Bahia. E aí criou aí, casou com meu pai um bocado, teve morando por lá, depois veio para cá. Já tinha uma tia dele que morava aqui, que tinha um filho da mesma idade dele, de 1897, já morando aqui. E aí foi começando. A geração foi rendendo e o povoado foi crescendo. Aí fizeram essas balsonas e tacaram no mundo aí. Carro de boi, disse que era 3 carros de boi cheios de rapadura. E as rapaduras nesse tempo era 3 quilos. Era desse tamanho, viu? Era os tijolão. Era os tijolão. E foram vender lá em Floriano. Lá eles compraram, venderam até o estalo de Buriti que levaram, das balas. Eles compraram o animal e vinham ali, por terra. Lá pra cá. Aí criou esse povão, aqui era trabalhando na roça e tudo. Não tinha, o que está tendo hoje não tinha nessa época. Tudo era difícil. Quantas vezes mas meus filhos, ia vender as coisas no Piauí. Os Gibués, de a pé, tocando carga. E aí tem um monte de areia nesse mundo. E é 180 quilômetros aqui, lá em Gibués. Nós íamos no Alto Parnaíba também, que é 180 quilômetros. Comprar, nessa época não tinha roupa feita, comprar o pano, comprar o sal era um saco desse tamanho, pedra desse tamanho.
sal moído. E o querosene para lumiar, que aquilo lumiar com era cadeira de azeite de mamona, de cera de abelha, De querosene. aí de querosene, A lamparina. a lamparina. E aí foi rompendo de lá para cá. Até chegou hoje tem energia aí para todo mundo. Até do sol. Pois Até é. quando eu criei meus filhos, não tinha energia, a água era no prédio, a lenha lá no mato. No colégio não tinha merenda. Levantava, deitava tarde e acordava cedo para fazer merenda para os meninos comer para ir para o colégio, que lá não tinha merenda. Hoje tem tudo. Tem merenda no colégio, 9 horas já tem o lanche, meio-dia tem o almoço, mais tarde tem o lanchinho da tarde, tá bom demais. Tem que fazer só a janta agora, né? Só janta, é. Se quiser jantar, se não quiser. Dessa forma. Que era a rotina daqui. E Jalapão, os senhores estão andando aqui no Jalapão. O Jalapão era igual uma cuia tapada. O povo criticava do Jalapão. Ei, Jalapoeiro do pé rachado. Hoje até lá em Palma tem supermercado com o nome de Jalapão. O próprio capim dourado. Não é? Fica pendurado. Só o capim dourado. Tudo foi produzido do Jalapão. Hoje o Descobriram os Jalapão tá... fervedor que aqui, quando nós conhecíamos lá onde brotava uma água, bem lá tem um oi d'água, chamava oi d'água. E hoje, agora descobriram agasalhar que o povo acha bonito a água sair do chão, né? aí tem um atrativo aqui, para tudo quanto é lá tem um atrativo no fervedor. Coisa e tal. A gente não ligava para fervedor nessa época, não. Ia lá, olhava, era bonito, deixava. E hoje tá do jeito que está. O Jalapão é uma região, né, localizada a leste do Tocantins, que é uma região que forma um mosaico de unidades de conservação, tanto em âmbito federal, estadual e municipal, que agrega um conjunto de municípios. Os principais municípios atualmente são São Félix, Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta, do Tocantins. E aí tem vários outros no entorno que também eles vão tentando, né, se agregar aí a essa região, que é uma região natural, mas também é uma região turística e de expansão do agronegócio. Então você tem aí uma região complexa, digamos assim. Eu estive no Jalapão foi em 2009 e assim, eu vejo que muita coisa aconteceu de lá para cá. Em 2009, o Jalapão ele já era conhecido, mas ele era pouco conhecido, né? A gente não encontrava, por exemplo, com aquela quantidade de pajeiro. Quando você vai num atrativo, tem várias pessoas, a própria estruturação dos atrativos, então não tinha isso, era mais rústico. A gente está pesquisando o Jalapão, a gente está pesquisando o Jalapão para o Jalapão. Então a gente precisa voltar lá, conversar com as lideranças, conversar com a comunidade, mostrando os resultados da pesquisa. Inclusive a gente fez isso recentemente, nós tivemos uma reunião lá justamente para pensar sobre o desenvolvimento do Jalapão frente a esses dilemas, né? E uma das coisas que a gente fez foi apresentar para a comunidade os artigos, os banners que foram apresentados em eventos científicos. Justamente, né? Eu tô vindo aqui, tô te perguntando, tô conversando e o que tá... E isso vai gerando uma relação de confiança entre nós, o que é muito legal. O Caderno da Artesã. Isso foi uma oportunidade que a gente teve porque eles estavam com uma ação, um projeto do WWF. E tinha nesse projeto uma ação de precificação. Eles não sabiam como fazer. E a gente tem aqui na UFT, que é o núcleo, né, que a gente está vinculado, que faz parte também do IPEX, que é o NERUDS, que é o Núcleo de Estudos Rurais, Desigualdades e Sistema Socioecológico. E então a gente já ia para lá de forma voluntária, né, conversar com as comunidades e fazer essa devolutiva das pesquisas. E aí, quando eles tiveram essa demanda, eles entraram em contato com a gente para ver se a gente podia contribuir. E aí a gente foi, né? A gente foi lá, a gente foi para lá de forma
voluntária mesmo, né? Porque é o que eu sempre digo quando eu tô lá, né? O Jalapão é um lugar onde você vai, você sempre aprende alguma coisa. E tem sempre é sempre bom ir. Então nós fizemos uma oficina de precificação, foi bem legal, e dela várias outras se desdobraram, né? Várias outras ações. E até hoje a gente continua atendendo a demanda deles, né? Trazendo questões, mas a nossa pesquisa e a nossa extensão, né, é sempre pautada a partir da perspectiva deles, com eles e para eles. Olha, Zoião, que coisa linda. Eu não quero pegar uma para fazer, não. Tarde de manhã ali, natural mesmo, que a gente produz aqui. Aí essa outra eu inventei plantar daquela cebola roxa, que vem de mercado, mas ela demora de nascer. Como é que está a sua dificuldade com água? Para poder manter? Não, essa dificuldade. Aí aqui é os maracujá, olha, figando de novo, aí já tá caindo um tanto, já caiu e tá figando de novo. Coloquei ela aí nesse pé de pinhão aí, é molhado. E a comunidade toda participa? Porque é uma festa famosa, né? Participa. Aí tem eles fazem desfile, brinco, quadrilha. Esse restaurante ele não está aqui há muitos e muitos anos. Não, tem 2 anos. Conta aí a sua história. 2 anos, 2 anos mais ou menos que eu comecei ele. 2 anos, né? Aí eu comecei nele pequenininho e era de chãozinho. Aí eu tenho as fotos dele de quando eu comecei. E aí fui aumentando aos poucos e graças a Deus. Mas você sempre cozinhou? Sempre eu cozinhei, sempre eu amo cozinhar, eu gosto. Eu faço porque eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar com as coisas da sua horta também. Da coisa da minha horta. O Centro de Estudos sobre Sustentabilidade, Populações Tradicionais e Educação na Amazônia é um nome bem extenso, mas é para a gente poder tentar entender algumas variáveis dentro da Amazônia brasileira que pouco são trabalhadas dentro do aspecto multidisciplinar. O CNPq, o nosso grande centro apoiador, sempre lança vários editais. Então, um dos editais que nós conseguimos escrever um projeto foi o Pro-Amazônia, o edital 19 do CNPq de 2024. Nós concorremos com várias universidades e nós tivemos a grata surpresa e oportunidade de a gente conseguir esse recurso. A gente tinha observado várias universidades já trabalhando com bioeconomia, isso já tem bastante tempo, com sustentabilidade, políticas públicas, desenvolvimento e assim vai. Mas, entretanto, não existia uma integração entre vários escopos de análise. A necessidade da gente enxergar, por exemplo, em Tocantins e no Amapá, políticas públicas que possam realmente valorizar essas comunidades tradicionais, construir elementos de empoderamento. Então, só que para fazer isso, dentro de um escopo disciplinar, muitas vezes é negativo a resposta. Por que aquela política pública de fortalecimento da agricultura familiar não está funcionando? Quais são os principais elementos? Então, você precisa ouvir a comunidade, precisa ouvir os gestores públicos, precisa fazer essa correlação de análise. E o SESC surge para que a gente possa pensar as comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares, pensar as categorias de análise que a gente possa, dentro das universidades, criar uma ecologia de saberes que a gente possa colocar uma inovação social, uma inovação tecnológica para responder a alguns desses problemas sociais, principalmente para valorizar a soberania alimentar, o modo de vida dessas comunidades. E aí essa institucionalidade entre várias instituições, a Universidade Federal do Amapá encabeçou esse grande projeto, mas nós temos vários colaboradores como o IPEX com a Universidade Federal de Tocantins, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UEMASU, Universidade Federal de Roraima, a Universidade Federal do Amazonas, que vêm articulados para que a gente possa promover esse processo de inovação. Tem 3 elementos primários, tem várias questões centrais, mas tem 3 principais. No momento que você constrói esse diálogo com as comunidades tradicionais, que você consegue fazer essa relação, identificação dos problemas sociais, históricos, sociais, você está construindo possíveis respostas não só teóricas, você sai da abstração, você sai da teoria, né, da sala de aula e você leva os alunos para que eles estejam dentro desse processo. Então você aprende com a comunidade e a comunidade de alguma maneira também aprende com você. E esse processo também é muito interessante. E para fazer isso, as universidades,
elas saem da sala de aula, elas vão extensionar o conhecimento dela através dessas atividades extensionistas, através da pesquisação, para construir produtos. E esses produtos, eles precisam efetivamente responder a uma demanda social. Então, a universidade deixa de ser somente teórica para construir essas alternativas. Sim, em relação ao CESP, nós sempre fazemos uma determinada separação. Um cuidado que a gente tem sobre o nosso lugar de fala, quem está na Amazônia, quem vive a Amazônia, quem discute a Amazônia tem as suas singularidades, e isso é importante no momento que a gente faz essa integração, mostrar para os nossos outros colegas fora da Amazônia, fora do Brasil, como é que é a realidade sócio-histórica das nossas comunidades. Então, ao fazer isso, em estudos dirigidos, em grupos de pesquisa, a gente traz essa análise para dentro do nosso projeto de extensão. Uma das nossas universidades que a gente tem integração é a Universidade de Le Mans, na França, o Laboratório ESO, principalmente o professor François Laurent, que está conosco, já vem trabalhando sobre o uso do território, do cerrado e áreas herbáceas, não só na Amazônia brasileira. Mas o interessante é explorar a Pan-Amazônia dentro dessa escala da utilização dos recursos naturais para o desenvolvimento das comunidades tradicionais. Como é que essas comunidades tradicionais estão fazendo uso desses recursos naturais. Sejam bem-vindos, sua presença é um prazer. Nós estamos com alegria, a Mumbuca ama vocês. Visitantes, sejam bem-vindos, sua presença é um prazer. Nós estamos com alegria. O Jalapão ama vocês. O Jalapão ama vocês. Boa tarde, O capim dourado, ele foi descoberto há mais ou menos há 180 anos atrás, em uma das nossas veredas, por Dona Laurina, minha tataravó. Essa mulher que viu ali no campo esse capim, o que chamou muito a atenção dela foi esse brilho, esse dourado. Não sabendo ela o quão longe ele ia chegar, o quanto ele ia alcançar, o quanto a geração dela ia ser transformada. Um capim muito simples, mas que veio com uma missão muito grande, transformação. O capim dourado, ele veio mudar, ele veio transformar as nossas vidas. Assim como esse capim brilhou para a Dona Laurina, ela também foi uma mulher que brilhou por ter descoberto algo tão importante para essa comunidade. Ela colheu, levou ali para casa, pegou o capim. A primeira peça que ela fez foi um chapéu, usando a cabeça do seu esposo, conforme ela ia fazendo, ela ia medindo, era o modelo dela, deu certo. Então eles viviam da natureza, né? Só que faltava uma coisa muito importante nessa região, o sal. Eles não encontravam o sal aqui tão fácil. Então o que eles faziam? Isso aqui é um grajal, uma mala, vamos dizer assim, de antigamente. Aqui dentro dessa garrafa, ela é de vidro. Tá coberta com a palha da banana, colocar essa proteção, caso caísse ou chocasse ali com as outras, não quebrasse. E aqui dentro eles colocavam óleo de coco, óleo de piqui, óleo de buriti, óleo de momono, o que eles tinham, e levavam para a Bahia para trocar pelo sal. Era a forma que eles tinham de trazer o que estava faltando. Não tinha o dinheiro, levavam os óleos. E assim eles traziam o sal, o café, um pedaço de tecido, o querosene. Então era a forma de se manter e de sobreviver aqui nesse lugar. Então, em uma dessas viagens, o Silvério foi com o chapéu de capim dourado. Foi o que chamou muita atenção das pessoas. E quando ele voltou, ele falou: mas o chapéu que você fez não ficou ruim, não. Todo mundo perguntou, achou bonito, diferente. E daí o capim dourado começou a ser comercializado em forma de troca. Dona Laurina não viu esse processo que a gente tem hoje. A gente costura, vende e compra aquilo que a gente quer. Naquela época, ela trocava pelo que estava faltando, mas já abençoando essa comunidade através desse tão abençoado capim, que brilhou para ela e ela continuou também brilhando por ter descoberto algo muito importante. Dona Miúda é filha de Dona Laurina. Aprendeu com a mãe dos 12 aos 14 anos de idade, viu a mãe dela trocar, mas Dona Miúda ela deu continuidade e foi responsável por algo muito importante. Manter a história, a cultura, a tradição e passar para as futuras gerações. Não somente a arte, que é o capim dourado, a renda que ele traz para essa comunidade, mas além de tudo isso, é sobre manter viva a nossa história, a nossa arte, a nossa cultura e a nossa tradição. Que as futuras gerações venham continuar levando esse legado, venham continuar carregando,
lembrando das mulheres importantes que elas foram e que deixam para essa comunidade. Dona Miúda foi responsável por fomentar a economia na região do Jalapão. Pessoal, através do Capim Dourado, a gente começou a sonhar, a comprar, a ter. A gente não via esse comércio, essa moeda, não. Os nossos pais trabalhavam agricultura familiar para se manter, mas não tinha essa troca. E quando o Capim Dourado chegou, a gente começou a ver o comércio, a gente começou a ver essa moeda, a gente começou a ver, né, esse giro desse dinheiro. E Dona Miúda foi responsável por isso. Faleceu em 2010, vítima de um câncer, com 86 anos de idade, deixando esse legado para essa comunidade, sendo reconhecida ainda em vida pelo Estado como a eterna rainha do Capim Dourado e responsável por alcançar tantas famílias e outras comunidades através do Capim Dourado. Dona Laurentina, irmã de Dona Miúda. Laurina é minha tataravó, é a que descobriu o Capim Dourado. Laurentina é minha bisavó, irmã de Dona Miúda. Ela não quis mexer com o Capim Dourado, mas ficou com outra parte também muito importante. Se o sal era difícil, tinha outra coisa mais difícil que o sal. O médico. E esse não tinha jeito nem de trocar, nem de trazer. Era impossível na época tão difícil. E ela era a parteira, a mulher que estava ali cuidando das vidas. Cada criança que chegava era uma vitória. Cada mamãe que existia aquele parto era um milagre. Não tinha esse acesso que a gente tem hoje, não. Esse pré-natal, o acompanhamento, chá, revelação. Só ia saber no dia se era menino, se era menina, se estava tudo bem. Mas ela foi uma parteira muito iluminada, muito abençoada por Deus, né? Deixa esse legado para essa comunidade, essa mulher da fé, da luz, da esperança, essa mulher de mãos iluminadas e abençoada por Deus. Teve o privilégio de viver 116 anos. Faleceu em 2022, lúcida durante todo esse processo. Então ela foi essa mulher da vida, né, da esperança para essa comunidade, deixa o seu legado. E não era qualquer resguardo não, mamães. Hoje, depois de 3 dias, ela sai do hospital toda maravilhosa. Naquela época, depois de 40 dias que poderia sair de casa. Não poderia molhar o cabelo, não poderia comer qualquer comida, era um resguardo bem guardado. E eu fui lá toda animada, a avó, vim aqui trazer o tataraneto da senhora. E agasalhei no colo dela. E ela falou, com quantos dias você tá, minha filha? Eu falei, tô com 36. Ela falou, não era bom você ter vindo, não. Falei, vixe, mas já fiz tanta coisa, vó. Molhei o cabelo, vim de moto. E ela falou, é por isso que vocês são tudo doentes. Não cumpre resguardo, não se cuida, mas ela foi essa mulher da vida e da esperança para essa comunidade. Nós costumamos dizer, mulheres maravilhas da nossa vida, mulheres muito fortes de uma época muito difícil. Mirata Matos foi um líder espiritual, evangélico dessa comunidade. Nós costumamos dizer, o homem da fé. Estava ali intercedendo a Deus, orando, como eu disse para vocês, não era fácil, mas ele estava ali apresentando a Deus com muita fé e com muita oração. Faleceu em 2010, vítima de AVC, com 46 anos de idade. O Maurício, cantor, compositor, poeta, com esse instrumento que ele está no ombro, ele teve o privilégio de viajar ao Brasil, tocando, levando um pouquinho da nossa cultura através da música. Um instrumento também passado de geração para geração, e o Maurício levou um pouquinho da comunidade do Mumbuca com ele. Transformava a nossa história, nossa cultura, o Capim Dourado, né, o Cerrado, tudo ele transformava em música. E assim Mumbuca ia com ele para esse Brasil. A gente olhava para a Covid e via a Covid muito longe. Mas infelizmente a Covid chegou nessa comunidade e levou esse rapaz de 45 anos de idade em 2021. Mas é o ciclo da vida. São pessoas muito fortes, de uma época muito difícil, que não acreditaram somente naquele momento, mas em uma geração que estava para chegar. Teria um futuro diferente daquilo que elas tiveram, mas porque elas sonharam. E elas povoaram bem a comunidade. Vó Laurentina teve 16 filhos, Vó Miúda 14, então deixou o trem organizado. É por falar de gente, minha filha, então aí. Dona Miúda sonhou uma escola para essa comunidade. Aquilo que ela não teve enquanto criança, a oportunidade de ler, de escrever, de ir a uma escola. Hoje nós temos uma escola aqui na comunidade do Mumbuca, e vocês sabem o quanto a educação transforma, o quanto o conhecimento é importante, o quanto é importante para nós essa oportunidade de ter a educação tão pertinho de nós, mas porque ela sonhou, ela acreditou. O pai dela, o nome hoje que é a regra da escola, Silvério, ele não tinha conhecimento, mas ele andava com a caneta no bolso, porque ele achava muito importante, ele achava muito bonito e dizia que pessoas importantes estavam com a caneta, né? Então isso levou ela a querer uma escola, e hoje nós temos uma escola aqui na comunidade do Mumbuca. Então é só agradecer. Dona Laurentina sonhou uma unidade básica de saúde, aquilo também que ela não teve. Quantos medicamentos, quantos atendimentos que ela precisou. E hoje, pessoal, a gente tem uma unidade básica de saúde aqui na comunidade. Na 8ª geração, o sentimento que eu tenho é de estar caminhando em uma estrada, mas porque eles deixaram aberto. Já imaginou um caminho com muitas dificuldades, obstáculos, desafios? Eles abriram.
E hoje nós estamos vivendo uma oportunidade maravilhosa na educação, na saúde, na arte, que é a nossa principal fonte de renda. Ter vocês aqui é uma oportunidade que a gente tem de dizer para o Brasil: nossa história não vai ficar só aqui. Vai viajar o Brasil inteiro. Vai um pouco de Mumbuca na mochila de vocês, dessa experiência, dessa vivência de estar aqui na Casa da Cultura. E saiba de uma coisa: vocês estão fortalecendo a nossa história, a nossa arte, a nossa tradição, a nossa cultura. Fortalecendo a minha geração, a geração do meu filho. Que a gente venha continuar se fortalecendo, que a gente venha continuar levando toda essa cultura, tudo que eles deixaram, em meio a tantas dificuldades. E hoje a gente está vendo esse caminho tão espaçoso, tão largo. Então a gente só tem de agradecer. E vocês estão fazendo parte da nossa história nesse processo de fortalecimento. Eu sempre falo de uma palavra, e essa palavra tem um significado muito grande para mim. Muito mesmo. Em meio às dificuldades, mas também as conquistas que a gente vem tendo. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a vocês. Quando a gente é grato pelo que a gente tem. É muito, seja grato. É pouco, seja grato. Eu acredito assim que a gratidão é uma porta gigante. E ela traz para dentro de nós, para perto de nós, esse sentimento de amor, de alegria, de paz. Aquilo que a gente tem, a gente é feliz. E aquilo que a gente vai conquistar, a gente já está sendo grato hoje. Quando eu falo essa palavra gratidão, é porque eu acredito que o pouco daqueles dias é o muito de hoje. As dificuldades daqueles dias é as nossas conquistas hoje. Que eles tiveram que chorar, o que a gente está tendo que sorrir. A vida, de vez em quando, apresenta desafios para a gente. Mas nada é por acaso. Quando meu avô falava da alegria que ele estava tendo de ver tantas conquistas. E muitas vezes eu não entendia. É tão pouco, mas para ele era muito. Que os desafios que ele já tinha enfrentado era muito maior. E quando eu vejo essas conquistas de hoje, agora eu entendo o que o meu avô estava falando. Desse processo de nós continuar. Essa esteira era o colchão. Esse ralo é o que eles tinham para ralar mandioca. Essa vasilha era a bacia que eles tinham. Então era a forma que eles tinham de sobreviver. E eu falo isso enquanto a comunidade que sobreviveu há uns 300 anos. Estamos aqui há uns 300 anos. E a gente tem se fortalecido a meio a cada desafio. Então eu falo para vocês nessa tarde, os desafios vêm para nos deixar muito mais fortes. É para nos deixar muito mais cheio de sabedoria, muito mais cheio de fé. E a gente tem lições, a gente tem significado grandes, que a gente mais futuramente a gente vai olhar e falar, isso aqui tem importância muito grande. E quando eu falo da gratidão é porque são pequenos detalhes, são pequenas escolhas, são pequenas atitudes que têm uma importância muito grande, que têm um significado muito grande. Meus amigos, estou aqui para mostrar minha tradição. Sou do povo do Mumbuca, sou daqui do Jalapão. Pra vocês que não conhecem, só precisa conhecer Cachoeira e Fervedor, vocês vão gostar de ver. Eu vou falar do Cerrado, que é daqui do Jalapão, e as frutas que aqui temos servem para alimentação. Vou falar o nome delas para vocês que estão aqui. Temos coco catulé, o piqui, o buriti, a fauna e a flora faz parte deste lugar, de umas cachoeiras da velha e os peixes a nadar. Além de outras belezas, existem outros lugares, como o Fervedor, que não consegue afundar. Eu quero encerrar cantando, falando do Ribeirão, a Serra do Espírito Santo, que chama muita atenção. Eu quero te convidar, do fundo do meu coração, pra você vir conhecer como é lindo o Jalapão. E essa viola você que faz? Sim. Minha viola, ela é de Buriti, eu tô com ela pra divertir. Eu gosto dela e ela gosta de mim, eu tô com ela para o mundo inteiro ouvir. O meu quintal tem pé de cocuri, minha casinha coberta com palha de Buriti.
É tão bonito ver o amanhecer, ver o sol nascer com o canto da Juriti. Eu vou tocando essa minha violinha para manter e honrar minha tradição. Matéria-prima que vem da natureza, vivo cantando para alegrar meu jalapão. Minha viola, ela é de Buriti, é bem levinha e fácil de carregar. Se gostou, me segue no Instagram, no cantinho da viola que a gente vai gostar. Isso aí, meu irmão. Bom demais. Isso aí. E o senhor faz muito tempo que faz essa viola? Sim, a gente é dando seguimento, ancestrais, né? Geração passando por geração. A gente tá aqui firme e forte nesse legado da cultura, né? E você aprendeu a fazer já desde pequenininho? Desde molecote, aprendeu com meus tios, né? Tem vários violeiros, meus avôs, meus tios, muitos tios. Mas que me deu inspiração foi um tio, Josias, né? Que foi o homem da inspiração. E a gente tá aqui hoje, com os carinhos tão grandes para a nossa cultura, dando continuidade. Né? As quilombolas conseguem viver muito do turismo. E lá na região de Santarém, do oeste do Pará, a gente ainda não tem as comunidades quilombolas sendo tão visitadas, né, e tendo esse roteiro turístico bem estruturado como a gente vê aqui. Mas a gente tem muito mais similaridades assim, com relação aos produtos que são produzidos, né, como óleos e manteigas aqui. Né, a gente tem o óleo de Buriti, o óleo de copaíba em comum. E muitas dificuldades com relação à embalagem, à identidade visual dos produtos, né, a valorização desses produtos e conseguir passar para aquele consumidor o quanto que é valioso aquela matéria-prima que eles têm aqui na região. Foi muito legal conhecer todas essas comunidades quilombolas que fazem parte, né, do grupo de comunidades tradicionais que tem na nossa Amazônia, essa diversidade. E também saber um pouquinho mais da história, né, da produção do artesanato, que eu achei muito interessante, dessa produção com o próprio capim, que faz parte da cultura, né, e beneficia essas comunidades na questão do benefício financeiro.